Boa noite. Bom, nem tudo acontece como a gente quer. E hoje foi um dia maravilhoso. Muito corrido. Só tenho que agradecer a Deus porque o dia foi bem corrido. Primeiramente, vamos abrir nossas Bíblias sem hesitar, porque o tempo corre contra a gente, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 30. E eu quero pedir que uma pessoa leia o verso 30. Gênesis 30, vamos ler o verso 25. Capítulo 30, verso 25. Bom, esse verso praticamente não diz nada, né? Mas hoje nós vamos falar de uma pessoa que antes de vir ao mundo já mudava a vida das pessoas. Nós vamos falar de uma mulher estéril que deixou de ser estéril por causa dessa pessoa. Vamos falar de uma pessoa que por esta pessoa vinha ao mundo. Antes de vir ao mundo, já tomou decisão de consertar o que tinha acontecido errado lá atrás na vida dele. De uma pessoa que veio para mudar também a vida de seus irmãos. Como também colocar ordem em uma casa. Como também ser o chefe de uma prisão. E consequentemente ser um governador do Egito. Precisa dizer mais alguma coisa? José. É uma história interessante que todo mundo conhece e quando assiste em forma de filme é maravilhoso. Quando lê, fica encantado, não é isso? Mas hoje nós vamos ver uma maneira diferente a história de José. Nós vamos ver como é que a coisa acontece quando nós nos colocamos na mão de Deus. José reclamou de alguma coisa, que tudo que aconteceu com ele? E nós reclamamos de tudo, né? Esquecemos de dar glória a Deus por tudo. Nós esquecemos isso, né? E hoje nós vamos relatar um pouco. Espero que o tempo seja amigo da gente. Mas vamos correr um pouco, ver se realmente a mensagem é toda realmente passada. Mas vamos à questão do texto. Tudo isso aconteceu através de apenas uma suposição. Naquela época, qual era o sonho de uma mulher? Eram dois sonhos, na verdade. Era o que ouvia mais: casar e ter filho, não é isso? Isso era o sonho das mulheres de antigamente. Mas com Raquel foi diferente. O que ela ouvia era que ela ia casar com um homem bom e ter muitos filhos. Mas não foi o que aconteceu. Ela até começou bem, casou com um homem bom, Jacó. Mas não podia ter filho. E o texto diz que ela começou a se desesperar e pediu filho, senão ela ia morrer. E agora, como é que uma pessoa antes de vir ao mundo consegue mudar a vida de outra? Raquel engravidou. E quando Raquel engravidou, aí diz o texto que já começou a mudar agora a vida do pai. Porque quando, na verdade, nasceu, tinha mudado a mãe da mãe, que era estéril. Deixou de ser estéril. E uma mulher que era estéril naquela época não servia para nada, não é isso? Era uma mulher que não era bem-vinda à sociedade. Mas a história de Jacó com Labão, todo mundo sabe, não sabe?
Não tinha coisas erradas? Jacó, Labão e o tio dele? Não vamos se deleitar com isso, porque é uma história bem interessante, mas o tempo, a gente sabe que tinha coisa errada. Mas Jacó tinha quantos filhos antes de José? E estamos ruim de matemática, né? Imagine de Bíblia. 10 filhos. E nenhum dos 10, eram 9 homens e uma mulher. E nenhum desses 10 filhos, Jacó teve a ideia ou a audácia de voltar a ajeitar as coisas com o passado. E nós sabemos que quando o passado nos afronta, traz muita consequência, não é isso? Porque viver do passado é nunca se curar. O passado já está dizendo, passou. Mas por que a gente arrasta ele com a gente? Não só traz sofrimento? E José, quando nasceu, fez com que Jacó ficasse inquieto com essa situação. E voltou para resolver as coisas. José cresceu um pouquinho. Mas até então, antes de José nascer, Jacó conhecia bem os filhos? Conhecia mesmo? O papel de cada um e o seu caráter? Conhecia não. Fazia as coisas erradas e passava a perna no velho. Tanto é que um deles pegava até as mulheres do pai, não é isso? Quem era que pegava? Estamos ruim de matemática e de Bíblia. Era Rubens. Então, essa questão de mudar, que foi justamente quando José, que era o mais novo, poderia muito bem se contaminar com a vida dos mais velhos, né? Que era enganar os pais. Mas o mais novo não se deixou contaminar e foi íntegro. E mostrou para Jacó quem eram os filhos. Mudou também a vida dos irmãos, ao ponto deles ficarem perturbados e ao ponto de agora querer vender, se livrar, matar José, porque estava perturbando eles. E aí mudou a vida dos irmãos, ou melhor, tentou mudar, porque passou um bom tempo ainda para eles mudarem o caráter. E agora José se torna agora um escravo. Escravo que foi para onde? Mas eu falei que era uma nação que precisava de ajuste, né? Mas isso não foi direto. Quando José foi vendido para o Egito, lá ele foi servir como escravo, entre aspas, que o pessoal dizia que ele era escravo. Ele foi para onde? Para a casa de Potifar. Quando José entra lá e começa a organizar a coisa, começa a prosperar a casa de Potifar, não é isso? José mudou a vida de Potifar, sua casa e de sua esposa, de uma maneira cruel, mas mudou. Organizou a casa e agora a mulher de Potifar quer possuir José. E ele permitiu? Não. Íntegro, do mesmo jeito que nasceu. Se tornou um homem puro. E isso nós lembramos de um bem mais antigo. Quando Eliseu disse que eu sou uma pessoa de lábios impuros, por quê? Porque moro ou vivo, algumas Bíblias têm diferente, porque moro com pessoas de lábios impuros, ou vivo na cidade com pessoas de lábios impuros. Quer dizer, Isaías se deixou contaminar pelo local. José
em todos os locais que ele foi colocado. Que eu digo assim, não foi porque ele quis. Ele jamais quis fazer tudo isso. Então eu acredito que foi Deus que colocou ele para fazer as mudanças. E já nasceu mudando. Depois que ele consertou a casa de Potifar, a esposa queria possuí-lo, porque era um homem bonito e formoso. Mas ele se permaneceu puro. E aí, foi para onde? Para a cadeia. Quando ele chegou na cadeia, ele era um preso comum. Ele se tornou o chefe da cadeia. E aí não era mais preso. Tudo se passava pela mão de José. Mudou também a cadeia. Mas quando Deus coloca a gente nos locais, não adianta pedir para ninguém tirar. José quis sair da cadeia por obra de quem? Do padeiro. Quando ele interpretou os sonhos, ele não disse que o padeiro ia voltar a servir não era rei, naquela não era rei. Como que se dava o nome? Agora eu esqueci. O faraó. E aí, ele pediu para que o padeiro falasse para o faraó que ele estava lá e queria sair da cadeia. Ele conseguiu isso? Não. Foi quando Deus quis tirar ele de lá. Mas aí é onde entra uma coisa interessante que a gente deve relatar isso em todos os dias de nossas vidas. Quando aconteceu de o faraó sonhar, aí o padeiro lembrou de José, que tinha alguém que interpretava sonhos. E aí faraó mandou trazer José. Quando ele contou o sonho, primeiro ele disse que ele sabia interpretar sonho, não foi isso? O que foi que José respondeu? Eu não. Eu sirvo a um Deus que interpreta sonhos. Em momento algum, ele se colocou à frente. Quando ele interpretou, ele disse que, na verdade, as espigas magras que comiam as gordas, então as vacas magras que comiam as gordas, que as vacas magras eram 7 anos de escassez. E aí 7 espigas gordas, a vaca gorda era 7 anos de fartura. E disse mais, que ele deveria encontrar uma pessoa que fosse capaz de fazer as mudanças. Em algum momento José insinuou que era ele? Mas foi ele a pessoa indicada, não é isso? E aí agora nós vamos imaginar a vida de José. E vamos também agora nas nossas vidas. Porque quando vai terminando o ano, todos nós fazemos planos de mudança, não fazemos? Todos nós até falamos para as pessoas em que vamos mudar. E quando chega o final do ano, a gente vê que tudo continua do mesmo jeito. Porque nós queremos mudar da nossa maneira, nos nossos méritos. Dizemos que quem vai mudar somos nós. E nós já temos mais do que prova comprovada que por nós mesmos nós não somos capazes de mudar nem sequer o pensamento. Porque Deus ainda disse, se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, tu és capaz de mover montanhas. E nós não movemos nem o pensamento. Continuamos do mesmo jeito,
na mesma vida, fazendo as mesmas coisas e não mudamos em nada. Vamos se colocar agora e pensar agora se fosse colocado um outro governador do Egito. Quem foi que comandou a vida, ou achava que comandava a vida de José quando ele estava preso dentro de um buraco? Quem era que comandava os irmãos naquela época? Era Judá. Judá era que dizia que ia matar José. E quem dizia que não era para matar? Precisamos melhorar mais, né? Então, uma das coisas que a gente deve realmente começar nas mudanças é a gente aprender mais das histórias da Bíblia. Isso faz com que a gente passe a pensar mais. Se a gente fizesse coisas diferentes, nossas vidas seriam diferentes. Se colocasse uma outra pessoa como governador do Egito, como seria o comportamento quando os irmãos de José, quando foi lá, como foi que José o recebeu? José não era o governador? Ele não dava ordens e não poderia mandar matar seus irmãos? Mas ele continuou íntegro. Ele teve raiva? Teve, todos nós temos. Interessante, quando Jesus morreu, quantos dias levou para ressuscitar? 3 dias, né? José do mesmo jeito, deixou preso 3 dias depois, ele foi lá e se arrependeu. Ou melhor, ele não se arrependeu, na verdade passou a raiva e ele foi íntegro do mesmo jeito. Poderia não ter perdoado seus irmãos, mas o perdoou. Porque José, quando veio ao mundo, ele veio com uma missão. Não interessa o que fosse feito com ele, ou o que acontecesse com ele. Ele nasceu para mudar. E, algum momento na história de José, ele mudou a vida das pessoas para pior? Sempre foi para melhor. E nós? Por que nossa vida, sempre, a gente vem aqui, agradece a Deus pelas coisas que Deus deu, mas nós não estamos satisfeitos. E nós mentimos para nós mesmos. O ser humano nunca está satisfeito com o que tem, mas nós mentimos aqui. Nós dizemos muito obrigado por tudo que Deus nos deu, mas nós não estamos satisfeitos. Mas nós continuamos do mesmo jeito. A vida continua com as mesmas dificuldades, mas nós almejamos coisas muito mais altas. Estamos sempre andando pelo chão. E quando eu me lembro disso, porque uma certa história de um casal que tinha um filho, esse filho não tinha, ele tem um filho, que ele sonha muito alto. É um menino de 15 anos, 15 para 16 anos, mas o sonho dele é muito alto. Ele sonha em ter uma vida de status. Sonha em ter carros grandes e importados, não são carros pequenos. Ele não mede esforço de dizer que não quer morar no Brasil, quer morar nos Estados Unidos. Então os pensamentos dele é sempre assim. Como os pais reagem? É de ajudar ele continuar do jeito que é, ou botar para baixo? O que vocês imaginam como que é? É isso que vocês conhecem. Quem de vocês conhece uma pessoa que tem um filho, que pensa alto, que fala as coisas alto e incentiva ele a crescer mais? Praticamente ninguém.
e simplesmente neutraliza com palavras que nem mensura o significado que tem para aquela pessoa. Quando você escuta uma história de uma mãe que diz que o filho é burro, como é que você se sente? Então, pior é essa criança quando alguém não valoriza os sonhos dele. Então, se por acaso vocês encontrarem ou ouvirem alguma coisa desse tipo, dê conselho para esses pais. Passe a comparar as vidas que eles têm hoje com as vidas, porque não é só uma, que o filho dele quer para ele e para eles que são pai. Então, quando uma pessoa quer mudar a vida de uma pessoa, ele não mede esforços. A prova é de José. E uma criança é igual a José. Por que a gente diz? A gente diz que criança não é capaz de mentir. E não é mesmo não. Na verdade, a criança aprende com os adultos a mentir. Mas se você perguntar uma coisa, uma criança, ou diz assim, você gosta de fulano de tal? Eu disse, gosto não. E ele ainda diz os detalhes, por que não gosta. Mas vai crescendo e os pais vão ensinando, na verdade, a criança a mentir. E se torna as crianças que nós temos hoje. E aí, mas isso também é explicado na Bíblia, diz assim, que nós só podemos ganhar o reino do céu se nós formos como criança, verdadeiros. E José provou isso. José mudou a vida da mãe, do pai, dos irmãos, de Potifar, de Faraó, do Egito, a dele. Aí eu pergunto na vida real, se a gente pegar uma pessoa que mora na rua, que é morador de rua, ele tem ou não tem condições de se tornar uma pessoa de valor para a sociedade? Depende do que ele tem dentro do coração dele. É os sonhos dele. Porque ninguém realiza sonho de ninguém. Os sonhos de cada um de nós aqui, quem realiza é nós mesmos. Com aquilo que nós alimentamos. Deus permite que tudo aconteça. Está escrito na Bíblia, te esforça que te ajudarei. E nós só vimos as pessoas, na verdade, lamentar, pedir as coisas, mas não faz a sua parte. E os milagres da Bíblia foi bem claro. Quantos milagres existem na Bíblia que não precisou de intervenção humana? Quando alguém encontrar um, por favor, me diga. Todos eles precisou de uma intervenção humana. Deus não faz nada sozinho. Sempre precisa mostrar que nós dependemos dele em tudo. Nós precisamos aprender isso, ainda não aprendemos. Nós queremos ainda ter uma vida que nós almejamos, que sonhamos, mas sempre separado da permissão de Deus. Mas vamos ler a história de José novamente. Vamos entender que tudo o que aconteceu foi com a permissão de Deus. Mas lembre-se que sofrimento não significa pobreza. Porque se nós estamos sofrendo é porque nós escolhemos isso. A prova é bem clara. Existe alguém aqui que sofreu tanto quanto José? Aí eu pergunto, na vida de hoje, José morreu pobre? Quando Deus veio a esse mundo, Ele trouxe vida, e vida em abundância. Nós estamos mendigando a vida que nós temos. E muitas coisas nós encontramos na Bíblia. Eu vendo a internet, tinha até umas passagens dizendo assim, fique rico lendo a Bíblia. E aí não é um título interessante? Eu fui lá. E está lá dizendo, aquilo que tem na Bíblia, que para você, na verdade, se tornar um rico, é não pedir dinheiro emprestado, não comprar nada à prestação. E é desse jeito. Mas nós continuamos fazendo o quê? Tudo o contrário. Quando que nós vamos conseguir alguma coisa? Enquanto a gente não acordar
que o que nós estamos fazendo é tudo contrário na direção de Deus, nós não vamos mudar nossas vidas. Porque imagine que uma pessoa, antes de vir ao mundo, já começa a mudar a vida das pessoas, e nós que estamos há mais de 50 anos, que eu tenho mais de 50, não consigo mudar nem a minha. Quando é que eu vou conseguir mudar dos outros? Quando a gente quer mudar uma pessoa, primeiro muda a gente. Então, é a hora da gente acordar, da gente ter certeza que o que nós queremos para nós ainda não é realmente o que Deus quer para a gente. E nos entregamos nas suas mãos. E deixar que nós, na verdade, venhamos aprender a interpretar todas as palavras que tem em nossos pensamentos. Porque muitas vezes ela vem como se fosse uma avalanche. Ela vem com tanta velocidade que nós não entendemos ainda o que Deus quer conosco. Nós sempre ouvimos as pessoas dizer, televisão, em rádio, que Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês, não é isso? Nas televisões, né? Precisamos entender e compreender que propósito é esse que temos nas nossas vidas. Esse propósito não é nosso, é de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos agora fazer como José. Não interessa o que a gente passe. Interessa que a gente obedeça o que realmente Deus diz que é para a gente fazer. Muitas vezes nós até tentamos, mas nós não conseguimos. Por quê? Porque quando nós começamos a passar dificuldade, nós largamos a mão de Deus e dizemos assim, por aqui é mais fácil. Entendam que a vida de José não foi nada fácil. Mas como Deus diz, aquele que permanece como José permaneceu, esse ganhará a coroa da vida. Amém? Que Deus nos abençoe e que a mensagem realmente tenha refletido na mente de cada um de nós, para que a gente venha entender e compreender que sem Deus nada somos e nada podemos. Amém. Tem mensagem musical? Então que agora venha. Céu e avistei pássaro livre a voar, voar na imensidão, sem preocupação. Sendo criado por tuas mãos, eu me tornei especial. Eu sinto a tua proteção, percebo e vejo teu cuidado.
vastidão sem fim. Sendo criado por tuas mãos, eu me tornei especial. Não há razão de ter temor, pois filho sou do Rei, que me sustém com tuas mãos de poder. Pai, quanto cuidado tens por mim, mesmo se longe eu estiver. Tua palavra diz que tem tanto amor pra conceder, que Ele pode ser meu. Pai, quanto cuidado tens por mim, mesmo se longe eu estiver. Hoje agradeço em canção, pois sei que sou especial. Amém. Seja louvado. Como a música fala, não se esqueçam, nós podemos não representar nada para a sociedade, mas para Deus nós somos especiais. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós somos gratos por estarmos aqui reunidos, Senhor, para falar de cada um de nós. Não fui eu que falei isso. Isso está escrito na palavra que deixaste para cada um de nós. Nós estamos apenas relembrando tantas coisas boas que o Senhor tem deixado para cada um de nós. Senhor, tira de nós esse lado de ficar na mesmice da vida. Coloca em nós, Senhor, a vontade, o desejo, e nos ajuda, Senhor, a estar sempre fazendo o que é agradável aos teus olhos. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa tudo aquilo que a gente fez que não foi do teu agrado. E mesmo assim, que o Senhor tem nos perdoado sempre, sempre, mesmo sem nós merecermos, o Senhor tem sempre nos amado incondicionalmente. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos, Senhor, como também nossos familiares. Tu sabes e conheces cada um deles. Nos leva aos nossos lares em paz na tua santa e bendita proteção. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor.